Você se engana se pensa que o mais importante do seu plano de trade é o seu limite de loss, é estabelecer o quanto você pode perder num dia. Não. Esse não é o mais importante. E nesse vídeo eu vou te falar qual é o coração do seu plano de trade, o mais importante. E eu aposto que até o final do vídeo você vai sim concordar comigo. Então vem comigo que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Primeira coisa é que você precisa entender que um plano de trade, um bom plano de trade, é muito mais do que você estabelecer o seu limite de loss, ou seja, o máximo que você pode perder por operação ou por dia, ou então o seu objetivo de gain. Esses são dois dos itens do plano de trade, porém não são os únicos. Tá? O seu plano de trade vai muito além disso. Eu costumo dizer que existem 12 itens do plano de trade. Quais são esses 12 itens, Luana? Vamos a eles então rapidamente. Os 12 itens do plano são: primeiro, o ativo que você opera, o mercado que você opera. Segundo, a sua metodologia operacional. Terceiro, o tamanho da mão que você vai operar. Em quarto, está sim o seu objetivo de gain na operação, a sua meta por operação. Em quinto, a sua meta por dia. Em sexto, o seu limite de loss por operação. Em sétimo, o seu limite de loss por dia. Em oitavo, o número máximo de operações por dia. Em nono, o horário que você vai operar. Em décimo, a sua meta evolutiva do plano. Em décimo primeiro, qual é o próximo nível do plano. E em décimo segundo, está o seu critério para passar de nível. Nossa, Luana, quanta coisa! E eu que pensava que plano de trade era algo simples. Pode ser simples, sim, mas se não tiver esses 12 itens, provavelmente não vai ser um plano sólido, um plano conciso, um plano que vai servir realmente para sua mente ter aquela certeza do que ela precisa fazer, de como fazer, um passo a passo completo. Mas o nosso objetivo neste vídeo aqui não é falar e explicar cada um desses 12 itens. O objetivo deste vídeo é te falar qual desses 12 itens que eu considero ser o coração, ser o órgão mais importante do seu plano de trade. E na sua opinião, qual que é? Qual que você acha desses 12 itens? Qual que você acha que é o órgão mais importante? Escreve aqui, vamos ver se você acerta. Bom, o coração do seu plano de trade dentro desses 12 itens é a sua metodologia operacional. Exatamente isso, uma metodologia operacional bem definida. Esse é o órgão mais importante, vital do seu plano de trade. E eu já vou te explicar mais do porquê disso. A metodologia operacional bem definida é o que vai embasar, é o que vai servir de base para você definir todos os outros itens do seu plano. Por exemplo, você não poderá colocar uma meta de gain de uma operação de 1000 pontos no índice se a sua estratégia operacional não te dá isso. Se pela sua estratégia operacional, você deveria fazer operações mais curtas, mais rápidas. E então, a sua meta de gain é em função da sua metodologia operacional. Claro que você também vai levar em conta o seu gerenciamento de risco, o capital que você tem para investir e tudo mais, mas é a metodologia operacional o início de tudo, a base de tudo. E a sua mente precisa dessa informação de forma clara e precisa. Quando você não tem um método operacional bem definido, e aqui eu não estou falando de operar setups, eu não estou falando de você, eu vou comprar quando as duas médias móveis, a mais longa e a mais curta, se cruzarem para cima. Uma metodologia operacional não é setup. Você pode muito bem operar por leitura de fluxo, por contexto, você pode muito bem misturar informações gráficas com informações de fluxo e essa ser a sua metodologia operacional. Mas você precisa ter a clareza de qual é. Quais são os critérios que te dizem para entrar numa operação? Quais são os critérios que te dizem para sair de uma operação? Como que você define que é o timing? Como que você define que é melhor ficar de fora? Porque às vezes ficar de fora é mais difícil, selecionar as operações que você vai fazer e tudo isso faz parte dessa metodologia operacional. E a sua mente precisa ter uma clareza muito grande de qual é a sua metodologia. Porque quando a sua mente não tem a clareza, a sua mente hesita. A sua mente abre espaço para gerar processos emocionais alterados. Então, se você senta na frente do computador para operar sem saber exatamente qual é o método, sem saber exatamente o que vai te dizer para comprar ou para vender, para entrar ou para ficar de fora, a sua mente vai gerar ansiedade, vai gerar medo, vai gerar vários processos emocionais alterados. Quando você tem a clareza, quando você sabe aquilo que você está procurando, fica muito mais fácil de você encontrar. É como você montar um quebra-cabeça. Sem você saber qual a imagem que aquele quebra-cabeça representa, fica muito mais difícil, né? Imagina aquele quebra-cabeça aí de 500 peças, de 1000 peças, e você não sabe qual é a imagem que você está tentando formar ali. Fica muito mais difícil para sua mente juntar as peças. Agora, quando
quando você sabe exatamente qual é a imagem, fica muito mais fácil. Você sabe o que você está procurando. Você sabe que essa peça aqui junta com aquela outra porque elas têm cores parecidas, porque elas são a continuação da mesma imagem. Agora, quando você não tem a clareza, fica muito mais difícil. E é o seguinte, para você ganhar dinheiro de verdade como trader, você precisa ser um excelente executor. Claro, você também precisa ser um bom analista, você precisa ter o financeiro, o controle de risco, você precisa ser um bom auditor, ter todos os empregos do trader. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, que fala sobre os 5 empregos do trader. E é bem legal para você ter essa visão de que não adianta apenas você ter uma das funções, né? Você é uma empresa de uma pessoa só. Então é importante que você entenda todos esses papéis que você executa. Mas um desses papéis, e um dos mais fundamentais, é você ser um excelente executor. E para você ser um excelente executor, ou seja, clicar quando precisa clicar, encerrar quando precisa encerrar, né? Ficar de fora quando é para ficar de fora, para você ser esse bom executor, você precisa ter clareza, ou seja, você precisa ter a sua metodologia operacional bem definida. Por isso que esse item é o coração do plano de trade e que vai originar todos os outros. Você vai definir o número de operações com base na sua metodologia operacional. Se a sua metodologia operacional te dá várias oportunidades ao longo do dia, você pode selecionar e fazer um pouco mais de operações. Agora, se a sua metodologia operacional te dá poucas oportunidades, você vai limitá-las também para que você não fique caçando operações dentro de um operacional que não existe. E então, agora, sabendo que a metodologia operacional é o coração do plano de trade, eu quero te propor um exercício. O exercício de você descrever a sua metodologia. Talvez você já tenha feito isso antes, talvez não. Mas se você não fez, eu te convido e eu te desafio, é mais do que um convite, é um desafio. Eu desafio você a fazer isso, a você descrever com riqueza de detalhes a sua metodologia operacional, como se você estivesse explicando para uma pessoa leiga. Imagina que chegou um primo seu que está querendo aprender a operar no day trade, e ele pede: primo, vem cá, me explica aí qual é a sua metodologia, como que você opera, como que você seleciona uma operação, como que você define se você vai entrar ou se você vai sair ou se você vai ficar de fora da operação, do trade. Me explica, faça esse exercício, descreva e explique para o seu primo imaginário como que você opera. Porque é o seguinte, se você não conseguir explicar, isso significa que a sua metodologia operacional não está clara nem para você. E como que você quer que a sua mente seja um excelente executor se ela não sabe direito o que ela tem que fazer? Então traga essa clareza, desenvolva isso. Tire um tempo para você descrever com riqueza de detalhes a sua metodologia operacional. Luana, mas eu ainda não tenho a minha metodologia operacional bem definida, eu estou justamente estudando para isso. Ok, então entenda qual é o seu momento. Entenda que você está no momento de definir a sua metodologia operacional e não cobre de você ter resultados expressivos, sendo que você nem tem um método ainda bem definido. Você está no caminho de definir o método. Depois de definir, aí sim você pode exigir de você cumprir à risca esse método e ganhar dinheiro, mas cada coisa no seu tempo. Então faça esse exercício, descreva com riqueza de detalhes, como se você estivesse explicando para o seu primo qual é a sua metodologia operacional. E como eu te falei, esse é o coração do nosso plano de trade, um órgão vital. Mas, entretanto, contudo, todavia, para o seu organismo funcionar bem e você ser lucrativo, não adianta só a gente ter um bom coração, né? É preciso do pulmão, dos rins, do cérebro e tudo mais. Esses são os outros itens do plano de trade. Mas esse é uma conversa para um outro vídeo. E se esse é uma conversa que te interessa, faz o seguinte, deixa o seu like aqui pra gente, para eu saber que esse conteúdo te interessa. Aproveita também, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva agora, ativa o sininho das notificações e eu vejo você no próximo vídeo.